Agora, doutor, falando sobre rins, e o transplante renal? Quando é que se faz necessário esse transplante e quem é que pode ser o doador? Tá, o transplante renal é uma opção de tratamento, assim como a hemodiálise. Quem precisa do transplante? É quem tem doença renal avançada. A gente classifica a doença em estágio 1 a estágio 5. Quando ela chega no estágio 5, que a gente mede através de exames, somente a creatinina, opa, essa pessoa precisa da terapia renal substitutiva. A gente tem 3 métodos. Um é a hemodiálise, aquela tradicional, o paciente, né, faz uma fístula, aquela ligação da veia e da artéria, coloca uma agulha, filtra o sangue, esse sangue é filtrado na máquina durante 4 horas e devolve a máquina. Várias vezes na semana? São 3 vezes por semana. O tratamento tradicional são 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, tá? É pesado, né? É um tratamento pesado, que você imagina que a pessoa tem que chegar na clínica e sair da clínica e muitas vezes você tira peso. A pessoa chega com 80 quilos, você coloca ela para sair com 77. É como se fosse, muitas vezes, ela correu uma maratona ali naquele tratamento. Mas por quê? Naquele momento lá, nas 4 horas que ela fica lá, ela perde esse peso todo? É porque grande parte dos pacientes, eles param de urinar. Então, você imagina tudo que você come, você vai retendo aquele líquido. Então, a máquina tem a capacidade de você colocar ela para o paciente perder esse excesso de líquido. Só que é uma perda abrupta, né? Ela não perde. Depois volta de novo. Sim. Né? De repente, ela chega com um peso X, 4 horas depois, ela está 3, 4 quilos mais magra. Ela se sente mal durante a hemodiálise? Não necessariamente, tá? Depende de cada pessoa. A grande maioria não, é uma sessão tranquila, é um tratamento tranquilo, não sente absolutamente nada. Algumas pessoas sim. Essa mudança não só de peso, mas de pressão, a pessoa realmente passa um pouco mal, tem um pouquinho de náusea, vômito, mal-estar, cansaço. Então, cada um é de um jeito. E tem uma segunda terapia também, que particularmente eu gosto, me chama diálise peritoneal. É um tratamento antigo que basicamente você coloca um tubinho na barriga da pessoa, você injeta líquido lá dentro, esse líquido fica boiando, como se fosse ele puxa aquelas toxinas. Né? Mas isso aí, no caso, é feita uma perfuração? Isso, é uma cirurgia. Que vai até onde? Fica aqui embaixo da pele. O cirurgião coloca um tubinho embaixo da pele. Não chega a entrar em algum órgão, não? Não chega a entrar lá dentro. Ele fura a pele, né? Fica como se fosse embaixo da gordura nossa. E aí, né, toda noite, injeta um líquido, esse líquido fica boiando quando a pessoa está dormindo. Depois você drena esse líquido, puxa as toxinas e muitas vezes nesse líquido você coloca. A própria pessoa faz isso? Faz isso. A máquina faz, é uma máquina que faz. Você programa a máquina, é super simples e ela não tem que mexer com sangue, não tem que ir na então é menos pior do que a diálise, né? É menos invasivo. Menos invasivo, É menos né? invasivo. E sem contar que a pessoa pode fazer em casa, não precisa se deslocar até lá, né? É pena que é um método pouco, apesar que é antigo, ele é pouco conhecido, porque nem todo lugar tem no Brasil. Né, até a própria nossa formação como médicos nefrologistas, como a gente vê pouco, né, muita gente não indica, mas é um método muito seguro, muito eficaz, né, que vale a pena também quem tenha, não é que vale a pena, quem precisar fazer, né, é uma opção. E por fim, tem o transplante. O transplante é melhor que os dois, do ponto de vista de resultados. Porém, não é qualquer pessoa que pode fazer o transplante, tem algumas contraindicações. Por exemplo? Né? Por exemplo, se a pessoa tem um câncer, né? Ela não pode transplantar enquanto tem um câncer. Não, mas no caso, os dois, o doador e quem vai receber a doação? Quem receber. Ou então a pessoa muito frágil, um idoso muito frágil. Lembrando que depois que a pessoa transplantar, não é a cirurgia do transplante, é uma cirurgia tranquila, inclusive. Normalmente é 2 horas de cirurgia. Só que depois ele recebe remédios, chamam os imunossupressores, para baixar a imunidade dele. Então ele fica mais frágil ainda. Tá. Luiz, pegando o gancho desse assunto, eu queria saber da importância da relação com o paciente. Essa clareza, né, de informar qual que é a demanda que ele tem, né, do ponto de vista da saúde, e qual que é a importância do próprio termo de consentimento para resguardar a própria responsabilidade do médico, né, do paciente estar consciente de que ele vai se submeter àquele tipo de tratamento. Pergunta e quais são os riscos, percebeu, né? Mas essa é importantíssima. Não só advogado, mas quem trabalha com isso, né? O doutor Gabriel, algumas vezes a gente já bateu um papo sobre isso. Ele mexe com essa área de saúde muito bem, né? Já tem alguns casos. E eu acho que assim, de repente ele pode até queria ver sua opinião, Gabriel, depois sobre isso, da relação médico-paciente, né? A impressão que eu tenho é que a maioria dos processos médicos, eles estão relacionados à falta de comunicação. Exatamente. Médico-paciente, médico-família. A culpa, no caso, é do médico? Eu acho que da comunicação. Então, por exemplo, a pessoa vai transplantar. O transplante, ele pode dar certo, ele pode dar errado. Mas a pessoa, de repente, na cabeça dela,
ela acha que lá vai dar certo, e quando o médico fala que, por exemplo, a outra pessoa pode doar, de certa forma ele está colocando um carimbo embaixo de certeza que isso não existe. Né? Então, tudo que é combinado não sai caro. Então, se a pessoa ela conversa, né, expõe, né, as características do método, quais são as consequências, né, o que pode acontecer, né, isso fica muito claro. Isso é muito também pelo nosso sistema de saúde, como ele funciona hoje em dia. Hoje em dia, nós somos muito dependentes dos convênios, né, eles exigem que a gente, não que exigem, né, não o médico, para ter uma lucratividade um pouquinho melhor, ele coloca muito paciente para atender, tem pouco tempo de consulta, esse pouco tempo de consulta tem pouco tempo de conversa, e isso gera, né, aquela consulta rápida que a pessoa sai cheia de dúvida, aí vai fazer um procedimento, seja um transplante, seja alguma cirurgia. Agora, olha só, como é importante o paciente ser bem acolhido, né? Porque é fundamental a recepção que o médico dá ao paciente, né? Aqui, na hora que entra no consultório, você já recebe o paciente com um sorriso, né? Acolhendo ele, já deixa ele à vontade. E outra coisa, por exemplo, eu sou um paciente meio que impaciente. Por quê? Porque eu pergunto tudo, eu sou chato. Pô, é a minha saúde, né? Sim. Eu tô lá no consultório, eu quero saber, tu mandou tomar por quê? Não receitou tal remédio, mas por que isso? Ou seja, eu sou aquela mala, mas, pô, afinal de contas, né? Mas é como o próprio Luiz estava falando, né? Muitas vezes as demandas que surgem, né, de médico e paciente é exatamente por conta disso. Você busca um médico, você busca um resultado. Exato. E existem, né, alguns procedimentos que são procedimentos que o médico tem aquilo que a gente chama de obrigação meio, né? Que é de almejar, buscar o melhor resultado. E tem outros que são obrigações de resultado. Geralmente as cirurgias estéticas, né? Que são de obrigação de resultado. Isso gera uma diferença, né, na forma como o médico vai ser responsabilizado. Por isso a importância de ter uma relação com o paciente, né, bem informada, bem documentada, né, no prontuário médico, para que não haja depois, né, nenhum tipo de responsabilidade. E história, você se coloca no lugar do paciente, né? Tem uma frase, me fugiu agora a frase, né? Tem chama Carl Jung, é um autor que eu gosto muito dela, a gente tem até na nossa equipe lá, que é mais ou menos assim: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pô, que bacana. Então, assim, é muito legal essa frase, né? Que é justamente isso, né? Você sabe tudo na sua cabeça, você sabe a técnica, você estuda e tudo mais, mas aquela pessoa, igual você falou, né? Ela está fragilizada, né? A doença dela, você vê 10 vezes no dia, mas ela uma vez na vida e ponto, acabou. Então, você precisa compartilhar o tratamento com o paciente, precisa ouvir, né? Então, eu faço muita questão, né, de tentar, no meu consultório, abrir bem minha agenda, no sentido de ter um tempo grande para o paciente. Eu quero sentar, eu quero entender, assim, quem que é a pessoa, o que ela faz da vida, né, quais são as angústias dela, que muitas vezes daí que sai o diagnóstico, tem uma doença difícil, ela vai te contar o diagnóstico. Mas pelo SUS é difícil, né? Não dá tempo, é uma correria tremenda, né? É difícil, mas não é desculpa. Não é desculpa, né? Não é desculpa, né? Assim, é difícil, né? O volume é grande, nós temos que melhorar, tá? Mas existem outras formas que a gente pode fazer uma boa medicina. O transplante renal pode ser feito pelo SUS? 100% SUS no Brasil. Mesmo? Você não tem como fazer o transplante no Brasil sem ser no SUS. Ah, é? O SUS, a gente fala muito mal do SUS, mas o SUS... um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Sim. Porque a própria regulação, né, do transplante, para não privilegiar A e B, é feita, né, para não ter de forma tráfico de pública, órgãos né? e tudo mais. Então, necessariamente, a pessoa pode ser o cara mais rico do Brasil, ele necessariamente vai ter que fazer pelo SUS. Então é muito bem regulamentado, né? A pergunta, mas existe tráfico de órgãos? Eu nunca presenciei. Tá? Agora, por exemplo, para ser compatível, né, para o transplante do rins, tem que ser parente? Não. Mas é mais provável que um parente, né, mais próximo seja compatível? Sim. A gente precisa basicamente de duas coisas. Primeiro que, né, o primeiro passo para a pessoa transplantar, doar, ela tem que querer doar. É uma coisa, parece que óbvia, mas não é tão óbvio assim. Não vai obrigar ninguém a doar. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa se sente, é meu irmão. Né? Isso não, né, uma coisa que eu faço questão de perguntar à pessoa, né, é isso, é entender essa relação. Muitas vezes a pessoa, você chega no canto com ela, né, tira o receptor, a pessoa que está doente, eu falo, doutor, eu estou doando, mas é meu irmão, mas eu morro de medo de doar. Né? Então, isso não é um bom candidato. A pessoa, ela tem que ter livre, espontânea vontade, estar segura de doar. Né? A partir do momento que ela quer doar, o segundo passo é olhar o grupo sanguíneo.
Tá? Se ela tem um grupo sanguíneo compatível, né? Por exemplo, o AB é o receptor universal, o O, doador universal. Né? Se ela tiver compatível, ela pode doar. E, por fim, você faz alguns exames e tem um exame chamado prova cruzada, que é de compatibilidade. Uhum. Tá? Então, assim, quanto mais próximo o parentesco, maior a chance da doação dar certo. Então, o ideal é que você ache um irmão, né? A gente faz uns exames lá para ver o HLA, que é o código genético, vamos dizer assim, e quanto mais compatível, melhor é a possibilidade do transplante dar certo. Ô Luiz, queria te perguntar uma coisa também que eu sei que é um tema polêmico, mas você vivenciou, esteve aí na linha de frente, né? Talvez a gente tenha presenciado, né, um dos piores momentos da história da humanidade, né, que foi essa pandemia tão triste, e você, né, como um especialista, né, se arriscou. Liguei para ele, né? Lembra? Sim, exatamente. Tive Covid, peguei o telefone, liguei e falei assim, olha, fica tranquilo e tal, só tive que estar com dor de cabeça, toma... Eu também quero, inclusive, agradecer que publicamente, quando, né, meu pai teve, o Luiz acolheu muito bem, né, nos orientou, e isso nos deixa em paz, né, Robson, que é importante, né, nesse momento. Depois que ele conversou comigo, pô, fiquei mais tranquilo, eu estava apavorado quando eu tive o diagnóstico. Né? Exatamente.